paz seja convosco a todos, queridos e amados irmãos. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Deus e do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo seja com todos vocês, que possam estar me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Sintam-se abraçados, abraçadas por essa maravilhosa paz que irradia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Iniciando aqui, hoje, um novo quadro dentro do canal Momento da Palavra. Dentro do nosso canal, quem já me acompanha, tem mensagens, tem podcasts. E agora eu tocou em meu coração ampliar ainda mais os horizontes. Com o quê? Trazendo também para dentro do canal Momento da Palavra o quadro Perguntas e Respostas, onde vocês vão me fazer perguntas. Vocês aqui nos comentários, embaixo, no comentário. Se estiver passando esse vídeo, essa gravação esse quadro também vai para o Instagram, YouTube e outras redes sociais. E onde quer que você esteja vendo, coloca a mensagem ou a tua pergunta aqui embaixo nos comentários. Aí você coloca nos comentários que nos próximos programas, nas próximas gravações, dentro da medida do possível, pela graça de Deus, biblicamente falando, vamos nos esforçar para responder a tua pergunta, com base unicamente, exclusivamente na Bíblia Sagrada. Amém, amém. Por quadro, por programa, por gravação, eu vou responder uma média de 2 a 3 perguntas. Se forem pouco complexa, se ela não for muito complexa, eu vou aí 2 ou 3, para não ficar muito longo, que hoje, nesses tempos presentes a qual vivemos, a turma não gosta de gravações ou vídeos muito longos. Então tem que ser rápido e objetivo nesses tempos presentes ao qual vivemos. Então eu vou responder uma média de 2 a 3 perguntas. Se for muito complexa, que demande uma resposta um pouco mais longa, 2. Se for um pouco mais rápida, 3. Faça uma pergunta, vamos dizer que chegue aí umas 20 perguntas. Eita, tá bem carregado, né? Temos perguntas para vários programas. Não vou deixar nenhuma para lá. Pego 2 ou 3, próxima gravação, aí respondo as 2, 3. Depois guardo todas elas para ir respondendo à medida que for passando as semanas. Vou fazer esse quadro, se Deus assim o permitir, se Deus me permitir, uma vez por semana. Amém, amém. Que Deus abençoe. Começando hoje, tem 2 perguntas. 2 perguntas que chegaram, 2 perguntas que chegou, 2 perguntas que temos para responder aqui. Uma é o que vem a ser espiritualidade. O que é espiritualidade? A primeira pergunta. E a outra pergunta é o que significa, de onde veio esse termo teologia? De onde veio esse termo teologia? O que significa? De onde ele se originou? Pronto, é as 2 perguntas que tem para hoje. A primeira pergunta, vamos trabalhar na primeira, né? O que é espiritualidade? Olha só, é uma pergunta que gera uma resposta, que vai gerar uma resposta, é aquele tipo de pergunta que não se gera uma resposta tipo receita de bolo, ou uma resposta exata, como por exemplo, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Ou tipo, como eu disse, receita de bolo.
olha, para você fazer essa receita aí, você vai ter que botar tantas gramas de fermento, uma colher de sopa de margarina, 2 ovos, meia xícara de polvilho, ou o que você queira botar no bolo, uma xícara de água, mistura tudo, uma xícara de farinha de trigo, mistura tudo, deixa por meia hora decantando, depois tira, divide, bota na forma, joga no forno, deixa 40 minutos em fogo baixo, depois retira, esfria e pode comer. Não, você de forma alguma, você vai encontrar, de maneira nenhuma, você vai encontrar, de forma alguma, oi minha filhinha, tá bom, vai lá filhinha, estou gravando aqui, a menininha entrou aqui no quarto na hora da gravação. Pois bem, você não vai encontrar aqui, nessa pergunta, uma resposta assim, tipo receita de bolo. Não, por quê? Imagine só, vamos meditar e refletir nesse momento. Vamos dizer que você fosse convidado para escrever uma nova gramática. Você fosse convidado para escrever sobre um verbete na mais nova gramática de língua portuguesa. Aí você é um homem eloquente, um homem conhecido, um homem letrado, e foi convidado para colocar uma definição de um verbete esse, espiritualidade, onde você vai trazer uma definição sobre esse termo, definição esta que tem que satisfazer em sua resposta cristãos, budistas, povos nativos, muçulmano, Seishonoye, o povo do judaísmo, irmãos do judaísmo, e as mais de 4.000 expressões religiosas que existem em torno, que existe no mundo. Imagine só, vou ter que escrever um verbete este, espiritualidade, e eu vou trazer uma definição que supra e responda exatamente e sacie todos os alentos de todas essas religiões e tipos de religiões que possam existir no planeta. E aí? Num tempo contemporâneo ao qual vivemos, onde existem várias formas plurais de espiritualidade, ou você faça um teste. 3 pessoas diferentes. E sobre as 3 pessoas diferentes, você pergunte a ela o que vem a ser espiritualidade, a definição de espiritualidade para cada uma. Pegue e anote. E você verá que cada uma tem um ponto sobre espiritualidade diferente uma da outra. Não é uma resposta, não é algo exato. Muitos, quando a gente fala de espiritualidade, nós cristãos, vamos ter como base doutrinária o quê? A Bíblia Sagrada. Vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada e ela é a doutrina, ela é a base, para daqui a gente extrair a nossa espiritualidade. Ponto, sim. Mas outras linhas que não usam a Bíblia, ou outros que não têm ligação nenhuma, nenhum vínculo com nenhuma tradição religiosa, mas pratica a sua espiritualidade, sim. E você for falar só de espiritualidade, ponto, você tem que dar um passo para trás. Tem que dar um passo para trás. Por quê? Muitos acham que espiritualidade eu tenho que estar vinculado a alguma tradição religiosa. E não é. Outros acham que espiritualidade vem a ser a conexão, a busca pelo relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Sim, também. Mas não só isso. Existem outras bases, outras linhas que se tem por espiritualidade,
a busca por algo, por uma força suprema, mas não necessariamente tem linhas espirituais, pessoas que cultivam uma espiritualidade, mas não uma conexão como nós assim o conhecemos como, com um Deus pessoal que se comunica com a gente. Não, eles têm uma espiritualidade, mas uma espiritualidade diferente. Uma busca por uma energia suprema, algo transcendente, uma ligação com algo que não tem nada a ver com anjos ou de uma divindade, não, mas um tipo de força, de algo astral diferente de mim, de você, de mim, é diferente. E aí, como você vai definir? A espiritualidade cristã tem uma base. Mas, vejam só, é muito comum hoje em dia você chegar e perguntar, tem pessoas que dizem, eu acredito em algo supremo, mas não pratico nenhuma religião. Eu acredito em Deus, mas não sigo religião nenhuma. É muito comum hoje em dia você encontrar isso. Pessoas falando desse tipo, principalmente outras também que praticam uma espiritualidade agora mais sozinhos, porque tiveram decepções com as suas igrejas, o seu sistema a qual viviam em comunidade antiga antes, e agora se distanciaram e agora vivem só, buscando a comunhão, uma comunhão com o infinito, uma busca pelo místico. Místico, a gente fala até assim, aí pensa que é coisa de outro mundo. Não, místico é uma palavra que vem do grego que quer dizer o que se esconde. Quer dizer isso. Aí muitos buscam o seu relacionamento pessoal com o divino solitários. É espiritualidade? É um tipo de espiritualidade? Sim. Sim, lógico, é sim. Muitas pessoas, não quer dizer que eu estou numa igreja que eu sou espiritual, não. Porque tem muitos dentro da igreja, defensores de suas bandeiras, defensores de suas doutrinas, mas não são espirituais, não têm uma conexão com o divino, não passam de casca, de pó. Aparentam uma certa espiritualidade na igreja, mas lá fora são outras pessoas. Eles são defensores de suas placas e de suas doutrinas, mas ainda não se encontraram verdadeiramente, espiritualmente, uma conexão efetiva com Cristo Jesus. E tem pessoas aí fora espirituais, que eu já venho falando isso aqui, que dão um testemunho como uma pessoa boa, como uma pessoa que dentro do nosso ver é uma pessoa justa, é uma pessoa reta, tem pecados, lógico, mas é uma pessoa muito prestativa, uma pessoa que você não vê coisas, você não atribui a ela, em seu dia a dia, na sua convivência com ela, uma pessoa negativa, não é uma pessoa positiva, mas não tem ligação com nenhum elo, com nenhuma placa. Agora, a religião, a igreja, o templo ajuda a você ser espiritual? Sim, porque tem pessoas que não têm espiritualidade, mas são atraídas pela igreja e lá a igreja os ensina a ser espiritual. Certo, certo. Mas também tem pessoas espirituais e pode ter uma prática de espiritualidade que não esteja vinculada a nenhum templo, nenhuma ligação, nenhuma doutrina religiosa. E diferente do que você pensa, diferente eu busco a comunhão para com meu Deus, a conhecê-lo, a contemplá-lo, a essa comunhão com Ele, esse elo, a me transformar como gente. É você. Já outros buscam por algo transcendente, algo supremo, mas não propriamente dito um ser assim pessoal, mas sim com energias cósmicas que vêm além, que está além da nossa compreensão. Olha só, então é algo que não é uma definição exata.
O que vem a ser espiritualidade é todo esse conjunto de coisas. Pronto, aí agora para ser direto, eu vou pegar um pedaço de cada uma dessas linhas de pensamento. Vou pegar um pouco e juntar. Juntar, sair juntando. Não é exato, porque não é uma resposta exata, mas é um complexo, um contexto de coisas. E vamos juntar agora. O que vem a ser espiritualidade? Em uma definição, espiritualidade é a busca por algo transcendente, por algo que não se pode explicar por leis naturais. É a busca de conhecer o infinito, o Deus Todo-Poderoso, me relacionar com Ele, em conhecê-lo, em conhecer, comungar com Ele, me unir a Ele e me modificar. É a busca por respostas que preencha o meu vazio existencial, de onde eu vim, qual a minha missão, para onde eu vou. É a busca por energias supremas do universo. É a busca por algo, como eu disse, que não se pode explicar pela inteligência humana, mas está além de nossa compreensão. É o elo, é a busca, é a ligação com o Deus Supremo. É o meu relacionamento dia a dia com o transcendente. Esse é um conceito de espiritualidade, mas que engloba muitas outras mais coisas. É um conjunto. Como eu disse, tem pessoas que têm um elo, uma busca, um relacionamento espiritual, não propriamente como nós cristãos temos com o Deus Todo-Poderoso, mas sim, de fato, tem-se ligação com algo supremo, não propriamente com um Deus como nós imaginamos, nós cristãos, mas sim com uma energia poderosa que está aí no universo, que vai além de minha compreensão. Entendeu? É uma mesclagem de coisas, mas que se resume a tudo isso que eu falei um pouco. Amém? A outra pergunta que fizeram é sobre o que vem a ser, de onde surgiu esse termo teologia. Teologia é uma palavra grega composta de duas palavras. Um vocábulo, uma palavra grega que é composta de duas palavras. Theos, teologia, vamos separar. Theos, Deus, palavra grega. Theos, Deus. Logia, ciência, estudo. Ou seja, o estudo é a ciência que estuda Deus em toda a sua complexidade. E tudo que se relaciona ao Criador, a Deus, as suas ações, os seus feitos ao longo da história. Agora, teologia, quando surgiu, de onde surgiu todo esse termo? Teologia, esse termo, ele é desde os períodos pré-socráticos, desde a Grécia Antiga. A história nos conta que quem primeiro fez esse uso desse termo foi Platão, para explicar, defender como base algumas teses, mas não dentro dessa realidade a qual temos hoje, a qual depois o cristianismo, os bispos, os padres, ali em meados do século IV, começou a usá-lo dentro da religião cristã. Não, ele usou dentro de uma outra perspectiva. Agora, também tem histórias que contam, sim, quem começou a desenhar esse termo foi Aristóteles, no século III, né? Grécia Antiga, século III a.C. Ele é o primeiro a que usou esse termo teologia. Agora, Platão usou, agora ele usou começando a se desenhar como nós conhecemos hoje. Não o ponto exato, mas
começou o desenho. Ele começa agora a usar esse termo teologia para explicar uma força motriz, uma energia, um poder, o ponto inicial, força pura, algo, um poder que gerou tudo o que gerou e que é autoexistente. Olha só a definição, que é autoexistente e que não precisa de nenhuma força externa para existir ou se manter. E é através dessa força, desse poder, que tudo iniciou e que se mantém onde está. Olha só, começou a desenhar. Aí esse conceito foi se espalhando entre os filósofos. Foi se espalhando. Até chegar ali nos tempos dos apóstolos, que era uma cultura helenística, uma expressão deles. Aí vem agora quem? João. Logo, João 1:1. João, primeiro capítulo, já diz logo. No princípio era o Logos, que muitas traduções traz o verbo, traz palavra, tá certo. Né? Aí Logos. Logos, aí ele usa o quê? Essa expressão para isso que eu disse. Porque Logos, chegou um tempo que esse Logos, razão, discurso, palavra, verbo, ele era o ponto inicial. Ele era a força motriz que mantinha o universo. E que sem ela, o universo desapareceria. Porque é ela que mantém o universo em harmonia, o ponto de partida. É a força autoexistente, que não precisa de nenhuma outra para existir. É o Deus que mantém tudo em sua ordem. É o Deus dos deuses. Olha só, é o Logos. Aí, João, na sua linha de evangelização, o que é que ele faz? Ele pega esse termo, Logos. Aí ele vai, pega para usar, já que eles estavam acostumados com essa ideia. Aí ele pega e usa. Esse Logos quem é? Aí faz a explicação. Usa sua teologia pegando o gancho deles para mostrar que o Deus poderoso, Cristo Jesus, era esse Logos, que estava com o Pai desde o princípio. Ele era essa força, ele era esse poder. E aí usa como tática de evangelização, usando, como muitos outros pais da igreja usaram táticas linguísticas e culturais de seu tempo para atrair os pagãos de sua época, usando essas ideias para mostrar. Esse aí é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador, é Ele. Aí usou essa expressão para que eles pudessem observar e se situar. Entenderam? Então, é isso. Aristóteles começou a dar o sentido da ideia, né? Como eu disse, o ponto é esse. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí ele começa, não como nós cremos, assim, dessa forma, um Deus que se comunica, mas ele crê como... Aí começou a desenhar a ideia dele. E lá mais tarde, como eu disse, no século IV, histórias relatam que aí os bispos do cristianismo, da igreja, começam agora a trazer esse termo para dentro do cristianismo, para usar ele como estudo, a ciência, uma ciência que estuda tudo que é relacionado ao nosso Deus Todo-Poderoso e os seus feitos. Amém, amém. Espero que vocês tenham gostado e estamos aqui para aprender juntos. Agora eu digo, mandem aí as suas perguntas, façam aí as suas perguntas e dentro da medida do possível, com base bíblica, histórica, nós vamos, se Deus quiser, me dar sabedoria para trazer aqui para vocês as respostas. Pode perguntar aí, façam perguntas bíblicas e vamos nos esforçar, com a graça de Deus, para responder no próximo programa. Faça os comentários aqui. Ó. Se tiver no Instagram, vocês comentem. Se for no YouTube, façam uma pergunta para que no próximo programa tenha conteúdo para que nós possamos trazer aqui. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo Perguntas e Respostas. Amém.